Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta é a palavra do Senhor. E o nosso pensamento sobre família é interessante porque nós sempre pensamos de um lado menor. Você constitui uma família primeiro de uma pessoa que encontra outra, que enamora, casa e a família cresce e tem os seus filhos. Nós poderíamos pensar de um lado contrário, de um lado imenso para o lado menor de uma pessoa. Vamos pensar na nossa nação, a situação que nós estamos vivendo. Nós colocamos a culpa em muitas pessoas. Nós colocamos a culpa até mesmo na família, igreja, se pudermos dizer. Nós colocamos a culpa em liderança, muitas vezes, em muitas situações. No país, nós colocamos a culpa do grau maior, o presidente, e nesses últimos dias nós temos visto coisas, como dizem, do arco da velha, porque são coisas inacreditáveis. Telefonemas derrubando ministros e fazendo coisas terríveis. Mas aí nós colocamos culpa, porque caem pontes, caem ciclovias, caem construções. Nós vemos aí estandes, né? Caindo. E depois a pessoa pode até ficar com medo de morar no prédio. São coisas difíceis de se imaginar. Mas se nós olharmos do alto dessa liderança, e nós formos descendo país, governo federal, estadual, municipal, depois nós olharmos para os vereadores, nós vamos acabar chegando em pessoas que decidem coisas. E a pergunta nesta manhã é: como você está construindo a sua casa? Como você está construindo a sua casa? Esse texto que nós lemos está no Sermão do Monte. É difícil pregar na igreja que o pastor Davi prega, porque ele prega a palavra. Então pode ser que você tenha ouvido desta palavra há pouco tempo. E aí pode ser que eu diga algo que você fale: peraí, mas o pastor disse outra coisa. Mas nós combinamos assim: por favor, ninguém conta nada para o pastor Davi, tá? O que for de ruim, deixe de lado, não conte. O que você aprendeu, depois você pergunta, particularmente assim, como se nada você soubesse, pergunta assim para ele: pastor, por acaso pode ser que aconteceu isso? Mas não diga que fui eu que preguei, por favor, né? Diga assim: pode ser, pastor, que se por acaso... Aí você não pode chegar naquela parte e dizer assim: se por acaso outro vier e anunciar o evangelho novo, por acaso, pastor, isso está errado. Não faça isso. Só converse com ele, pergunte particularmente, e aí você pode tirar as dúvidas. Mas, por favor, não diga para ele que o pastor disse coisa que ele não disse, ou algo assim. Mas vamos pensar, este sermão do monte, que começa no capítulo 5, termina aqui no capítulo 7, este sermão Jesus disse, acreditam os historiadores que ele disse de uma vez só. Ele disse de um momento só, por isso Mateus registrou tudo junto, do capítulo 5 ao capítulo 7.
Lucas, e aí é o outro evangelista que faz referências a este sermão, Lucas registrou em separado, momentos em separado. Por isso os historiadores não decidiram por completo se Jesus falou de uma vez ou se Jesus falou em partes, principalmente por ser longo. E me desculpem a brincadeira, como o professor disse que não tem escola dominical, eu tenho até 15 para meio-dia. Ninguém riu. Puxa. Não, irmãos, é brincadeira. Nós vemos que o texto, ele é longo, por isso os comentaristas e os historiadores não acreditam que ele foi dito de uma vez. Eu penso, com alguns, ou melhor, alguns pensam e eu os acompanho. Essa é a melhor maneira de se dizer, que eu estou ainda aprendendo. Como o pastor Davi diz, eu estou subindo os degraus que muitos já subiram. Muitos historiadores pensam que Jesus falou de uma vez, principalmente porque a maneira do judeu aprender, a didática do judeu aprender, era pergunta e resposta. E você pode ver que esse Sermão do Monte parece até induzido a isso. Jesus vai falando de temas, e como as pessoas estavam reunidas, a multidão, aquelas pessoas estavam ali para ouvir o que Jesus tinha para dizer, e elas tinham dúvida no coração, então elas perguntavam para Jesus, e eu imagino desse modo: Jesus, e sobre os fariseus? Jesus, e sobre o sal da terra? Jesus, e sobre o testemunho? Jesus, e o que eu devo fazer com meu irmão? É o que está no texto de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Então, por isso, nós podemos imaginar que Jesus tenha dito isso. E eu fico pensando, ouvir a voz de Jesus, as pessoas, eu acho que ficavam tempos e tempos, ouvindo de Jesus falar e ensinar. Jesus ensinava de um modo tão maravilhoso, que as pessoas ficavam atentas, e Jesus não brincava com aquilo que ele tinha que dizer. Ele dizia, e você pode ver nos textos, que o capítulo 5, versículo 3, ele diz: bem-aventurados. Depois ele vai dizendo no versículo 13, vós sois o sal da terra. Depois ele vai dizendo no 21, ouvistes o que foi dito. E ele no 5, 27, repete, ouvistes o que foi dito. 33, 38 do capítulo 5, 43, no 48 ele diz, portanto sede vós. Então Jesus ensinava, e aí podemos imaginar estas perguntas que as pessoas faziam, e Jesus dizendo, é assim que vocês precisam fazer. Capítulo 6, ele começa no versículo 1 dizendo, guardai-vos. Depois, no versículo 5 do capítulo 6, ao orardes, quando for orar. E depois ele vai, portanto, sempre dando uma sequência e dizendo coisas acerca daquilo que ele precisava ensinar às pessoas. Agora nós podemos imaginar nesse texto e pensar, como você está construindo a sua casa? Como você está construindo a sua casa? Como prudente ou como imprudente? O primeiro ponto. Como você está construindo a sua casa? Como prudente ou como imprudente? Aqui nós estamos neste texto no final do Sermão do Monte. Após Jesus falar isto, o fim do Sermão do Monte está no versículo 28 e 29 do capítulo 7 de Mateus. Então, quando nós olhamos para este texto, Jesus está terminando o seu ensinamento. E ele termina, penso eu, com a palavra mais forte, mais profunda, que é como você está construindo a sua casa, a sua vida, a sua família. Porque todos nós construímos algo. E Jesus fala deste alicerce, como ele precisa ser feito. E a pergunta é, como prudente ou como imprudente? Se for como prudente, você deve ser ouvinte e praticante. Esta é uma coisa muito interessante. Eu disse a vocês, contando a história, já que nós falamos de família, eu contei aqui a história, a nossa trajetória na igreja, porque eu disse que eu era católico não praticante.
E aí nós podemos ver, às vezes, que os crentes podem ser crentes não praticantes. Por quê? Porque não praticam aquilo que Jesus ensina. Não estão onde Jesus quer que esteja. Não vivem aquilo que Jesus quer que vivam. Então você pode ser, se você construiu como prudente, pode ser que você seja prudente e seja ouvinte, e tem que ser praticante. Porque se você não for praticante, Jesus mesmo disse, se você ler o Sermão do Monte todo, você vai ver, Jesus dizendo, de nada adianta. Você vai ouvir e você não vai fazer. Então, isto precisa estar em nossa mente para nós construirmos o alicerce da nossa vida, da nossa casa, segundo a palavra de Deus. E Jesus fala no versículo 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente e praticante. Irmãos, eu acredito que vocês já viram o mar, né? Às vezes nós vemos na televisão, perguntamos às pessoas, alguém já viu o mar? Há pessoas que levantam a mão e dizem que não. Aqui em São Paulo é muito improvável de que alguém não conheça o mar. E é muito difícil que você, pode até acontecer, mas é muito difícil que você, estando no mar, não tenha colocado o seu pé na areia e deixado ele afundar um pouquinho. Sabe aquela coisa de você andar perto da água e você para um pouquinho e o seu pé vai meio que afundando? Se você é corajoso como eu, você corre com medo de ser areia movediça e você sumir. Mas alguns ficam lá afundando o pé, afundando, porque isso é legal. É bom, não é? Você vê o seu pé ali afundando naquela água, aí você vai, coloca o outro, dali a pouco você muda, aí vem a onda, você corre, você sai, mas você vê que aquilo ali não é firme. Não fica. Quem tem filho e faz buraco na areia, constrói castelo, faz toda aquela coisa, quando o mar assusta e vem muito rápido, você vê tudo aquilo destruído. Você passa a manhã todinha embaixo do quebra-sol, constrói tudo aquilo para o seu filho, aí dali a pouco vem a onda, porque a graça maior, se não vem a onda, é você construir tudo e seu filho derrubar. Ele acabar com aquilo. Jesus fala, aquele que ouve a minha palavra, ele é prudente. Ele constrói sobre a rocha. É maravilhoso no Evangelho de Lucas, o texto paralelo a esse, no capítulo 6, Lucas diz que registra como Jesus falando aquele que faz o alicerce. Faz o alicerce até encontrar a rocha. Então você sabe, no deserto, na época de Jesus, era muito comum lugares arenosos. Então era necessário construir a fundação de uma obra, de uma casa, de um lugar feito em algo que sustentasse. E nós sabemos que estes engenheiros dos séculos passados ensinam muitas coisas aos engenheiros modernos. Quantas construções na Europa com mais de 1.000, 2.000 anos, feito em penhascos, ali estruturas que resistem ao tempo, de um modo que as pessoas não conseguem entender como isso foi feito. E hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com tudo que nós temos, com toda a precisão que nós temos, as coisas caem. Irmãos, Jesus diz, e Lucas registra, é necessário o alicerce. Então, na nossa vida, na nossa casa, é necessário o alicerce. E qual é o alicerce? É Jesus. Jesus está falando da sua palavra, que é o alicerce de uma casa. Todos conhecem o Salmo 1, e é maravilhoso relembrarmos o que diz
quando fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Jesus voltava muito ao Antigo Testamento para ensinar as coisas e falar as coisas. Ele usou esta parábola do construtor para ensinar as pessoas ali a saberem que o alicerce precisa ser a rocha, que era ele próprio, que era Jesus. Mas o fundamento que é Jesus, a sua palavra, que ele disse, porque ele estava terminando o seu Sermão do Monte. Os ensinamentos aqui, que muitos não gostam de ler, é porque são contundentes, são profundos e são principalmente diretos. Como nós sempre brincamos, né? Um crente jamais abre aleatoriamente a Bíblia para poder o Senhor falar com ele no Novo Testamento. Os Salmos está no meio da Bíblia. Então, quando você pega para abrir, se você quer que Jesus, fale com você, você abre sempre no meio da Bíblia, porque ali tem algum salmo agradável, tem alguma palavra boa para você poder ouvir. Você não abre no Novo Testamento, porque se Jesus fala para você que você está errado, você terá que corrigir aquilo que está errado. Então Jesus vai direto ao assunto. Você tem que ser sal, tem que ser sal. Você tem que ser luz, você tem que ser luz. Você tem que perdoar, você tem que perdoar. Você não pode olhar, cobiçar, querer. Você não pode fazer isso, você não pode ser como fariseu. Você não pode viver errado, você não pode. Não pode, não tem como, não tem alternativa. E é na nossa casa que nós aprendemos isso, a viver de um modo correto. Se você está construindo a sua casa, você, como prudente construtor, você constrói desse modo, alicerçada em Jesus Cristo. Agora, se você é imprudente, você se afasta do Senhor. Deuteronômio 32:15, o Senhor, falando através de Moisés, diz ao povo desse modo: mas engordando-se, meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Irmãos, muitas casas caem, e eu digo como família, porque Jesus deixa de ser o alicerce. Nós precisamos resgatar isto nas nossas famílias, nos nossos lares. Eu antes era totalmente contra, e aí mudar de opinião não tem nenhum problema, se você tiver Jesus como base. Eu era totalmente contra avós cuidarem de netos, porque eu achava que a avó estraga o neto. Eu pensava desse modo porque eu via assim que tudo, lá em casa, por exemplo, tudo que o neto queria, os avós faziam. Tudo. A gente dizia, não pode. Aí a mãe e o pai diziam, eu criei você. E olha aí você, como é que está? Está bem, está isso, está aquilo. Você acha que eu não sei criar uma criança? Irmãos, depois, isso já faz muito tempo, depois de um tempo eu mudei e vi que coisa maravilhosa que Deus fez. Hoje muitos avós cuidam dos netos. Muitos avós cuidam dos netos, e é maravilhoso nós vermos isso, porque os avós resgatam a comunhão de Deus com os seus filhos. Os avós ensinam os filhos as coisas que eles precisam saber, que os pais hoje, no nosso tempo, muito ocupados por causa do trabalho, dos estudos, da vida difícil, lá estão os avós para cuidarem de seus netos, para estarem com seus netos e para ensinarem acerca da palavra de Deus. Ainda continuando no texto de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 18, o Senhor diz através de Moisés: olvidaste da rocha que te gerou, e te esquecestes do Deus que te deu o ser. Irmãos, qual é o problema mais grave das famílias de hoje? É esquecer-se de Deus. É esquecer-se da palavra de Deus. Eu estive
visitando esta senhora, que foi vizinha da minha mãe. Elas têm mais ou menos a mesma idade, mas a filha dela faleceu, caiu de uma escada, né, limpando. Por isso, cuidado quando você estiver limpando sua casa, sabe, as mulheres, as senhoras, os homens que ajudam, cuidado quando você estiver limpando sua casa para subir em banquinho. Tome cuidado com essas coisas, gente. Isso é muito perigoso, subir em banquinho, subir em escada. Então, esta moça estava lá limpando a casa, ela subiu na escada, foi limpar o lugar, desequilibrou, caiu, bateu a cabeça. Quando o marido chegou em casa, ela já havia perdido muito sangue, e depois foi para o hospital, mas não resistiu, faleceu. Então, depois, nós ficamos sabendo só depois que essa moça havia falecido, nós fomos visitar minha mãe, levamos minha mãe, meu irmão, minha irmã, porque fomos vizinhos de muito tempo. Essa senhora muito crente, ela evangelizou minha mãe. E minha mãe dizia para mim: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Só isso que ela sabia dizer: leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E aí, visitando essa senhora, conversando com ela já bem de idade, quando viu minha mãe, abraçou, toda aquela alegria, vizinhas de muito tempo, de confissões, de coisa de estarem juntas, lutando. Ela chegou ali do meu lado, na hora que nós íamos embora, ela disse: que pena que agora eu não posso mais sair sozinha na rua, não me deixam mais. Mas sempre quando eu saio, eu tenho um folheto para evangelizar. Irmãos, uma pessoa, minha mãe hoje tem 84 anos, uma pessoa quase que com a mesma idade, uma crente que nós conhecemos há 40 anos, ela dizendo: eu preciso, porque quando eu saio à rua com alguém, mas eu preciso do folheto para evangelizar. Que coisa maravilhosa ela ter construído sua família no alicerce que é Jesus Cristo. E ela continuar fazendo isso quando a memória já não a deixa sair sozinha. E Jesus diz que é isso que é necessário fazer. No Antigo Testamento nós vemos o Senhor, através de Moisés, dizendo: por que o povo se esqueceu de mim? E Jesus disse: se esqueceu por quê? Porque deixou de construir sobre a rocha, sobre a palavra. E aí você pode pensar também, como você está construindo a sua casa? Em lugar próprio ou em lugar impróprio? Se for a rocha, você está construindo sobre Jesus Cristo. Então você continua firme. Um homem que construiu, por mais que sofreu, tenha feito coisas erradas, tenha sido mau exemplo, ele disse uma coisa impressionante. Salmo 18, verso 2. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Este salmo é do rei Davi. E nós vemos que grande parte da Bíblia foi escrita por ele, e quando nós vemos o que ele diz, e as coisas que ele fala, ele foi aquele homem que disse: o Senhor é o meu pastor. A palavra mais conhecida, depois de João 3,16. Ele escreveu acerca daquele que é poderoso para guardar a sua vida. É o seu rochedo. E Davi tinha esta certeza completa na sua vida. O Senhor é o seu rochedo, a sua cidadela, o seu libertador. Você está construindo a sua casa no lugar próprio? Você está construindo a sua casa? Jesus diz no versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É assim, irmãos, que a nossa vida precisa ser edificada, sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, e Jesus Cristo está na sua palavra. É nela que nós nos acalmamos, que nós nos aquietamos, que nós conhecemos o que Deus tem para nós, que nós aprendemos a ensinar, a falar às pessoas e a proclamar o poder
de Deus. Se você construir em lugar impróprio, você estará rejeitando aquilo que Deus tem para você. Em 1 Pedro 2,6 diz assim: pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Pedro está citando Isaías 28, versículo 16. Um outro texto que está em Romanos 9, 33, aí Paulo fala, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Como você está construindo a sua casa? Em lugar próprio ou em lugar impróprio? Se você construir em lugar próprio, é Jesus Cristo, é a rocha. Em lugar impróprio, é um fundamento que não é Jesus Cristo. Nós sabemos de uma religião oriental, do Oriente, não oriental japonesa ou chinesa. Nós sabemos que eles têm um Deus. Eles aprenderam desde o Antigo Testamento acerca deste Deus. Isto é propaganda, tá? É propaganda do culto da noite, da mensagem da noite. Mas o que acontece? Este povo tem uma religião monoteísta. Eles creem num Deus único. Eles nasceram lá no Antigo Testamento. Não a religião, mas o monoteísmo. Mas hoje eles pregam uma religião que está destruindo vidas, cessando vidas, acabando com famílias, com os lares, com pessoas. Nós vimos recentemente aí quase 150 pessoas morrerem no atentado. E eles fazem questão de admitir que foram eles que fizeram. E induzem os seus seguidores a fazerem isso dizendo que Deus quer. Deus mandou. Deus mandou você colocar uma bomba em você e você ir lá e se explodir. Que Deus é esse? Não é a rocha. Não é a nossa fortaleza. Não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo escreveu muito bem que alicerce é esse. Como você constrói a sua casa? Paulo, em 1 Coríntios 3,10 diz: segundo a graça de Deus que foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um, veja, como edifica. Você é responsável pela sua casa. Pode ser que um dia você seja responsável por uma nação. Você tenha que tomar decisões que envolvem vidas. Eu sempre disse para os meninos em casa que nós precisamos pensar grande. Se nós seremos grande ou não, é Deus quem sabe. Mas você sonha em ser o melhor que você pode, sendo de Deus. Porque se você for de Deus, você fará o melhor para Deus. E nada irá tirar você do caminho que Deus colocou para você. Porque, infelizmente, nós não podemos pensar no macrocosmos de uma nação gigante como poucas pessoas erradas. Nós temos que parar e pensar que a nossa nação está totalmente errada. Porque há falha no pequeno cosmo, na família, onde deixou-se de ensinar as verdades de Deus, a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para as pessoas, para as famílias. Ainda em Coríntios capítulo 10, Paulo diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. No texto, nós terminamos pensando, se você construir a sua casa na rocha, ela permanecerá. Lucas registrou ali de um modo um pouco diferente, dizendo sobre os rios. E nós temos visto tristemente em nossa nação, em lugares que não aconteciam tragédias, hoje acontecendo. Casas construídas que jamais chegaram a ter água até próximo, hoje são derrubadas por causa do vento, por causa da construção. Estrutura de lares
casas físicas, mas e as pessoas? Mais importante isto, as pessoas estão sendo destruídas moralmente, espiritualmente, civilmente. As pessoas estão sendo destruídas. E esta situação não pode arrasar com a nossa nação. Esta situação precisa nos erguer, porque nós construímos a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos dirija a vivermos, praticarmos e pregarmos esta palavra de salvação a quem o Senhor colocar em nosso caminho. Amém?